Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o evento astrológico que vai acontecer essa semana. Astrológico, astronômico, né? Então, no dia 20, às 1h12 da manhã, considerando o horário do Brasil, nós teremos o nosso primeiro eclipse solar do ano, que vai ser um eclipse no signo de Áries, né? Bom, esse eclipse também ele é bem especial porque ele marca um evento que é bem pouco comum, né? Que é uma segunda lua nova nesse signo, no signo de Áries, né? Mas aí, quando a gente pensa nisso, significa que essa segunda lua nova ela tem uma energia, digamos assim, um pouco mais madura, mais amadurecida, porque ela já teve uma lua nova inicialmente, né? E os eclipses, eles têm uma grande energia de transformação pessoal e também um poder de revolução. Então, esse acaba sendo um período no qual nós podemos dar espaço para que o velho possa ir e o novo possa chegar, né? Além disso, né, pensando em todos os outros fatores, por se tratar de um eclipse do signo de Áries, nós estamos falando aqui de novos inícios, né, novos capítulos da nossa vida, e também tendo tudo isso encarado com muita coragem, que é um dos atributos do signo ariano, né? Esse poder, essa iniciativa, essa coragem, essa força de agir sem medo, né? Bom, então vamos lá, né? Um outro detalhe. Eu, particularmente, gosto muito desses eventos astronômicos, né? Mas, infelizmente, esse eclipse ele não vai poder ser visto aqui do Brasil. Tudo bem, né? Para quem está em alguns outros lugares, ele vai ser possível de ser visto na Ásia, né? Na Austrália, na Nova Zelândia e em alguns lugares do Pacífico. Então, esse é um dos pontos aí sobre esse eclipse. Mas, mesmo que nós não vejamos o evento, ainda assim nós sentimos a energia, né? Bom, falando um pouquinho mais sobre isso, né? Então, esse eclipse, ele é a segunda lua nova no signo de Áries, como eu comentei. A primeira lua nova foi bem no início, próximo do ano novo astrológico ali, e isso aconteceu quando a Lua estava a 0 graus de Áries, bem no início mesmo do signo. E agora nós estamos tendo esse outro eclipse a 29 graus, né? E aí, como eu mencionei inicialmente no vídeo, isso faz com que essa energia de inícios, ela já não seja mais aquela energia tão, como eu posso dizer, explosiva ou sem pensar ou sem planejamento. É uma energia de inícios, de iniciativa, de espontaneidade, mas um pouco mais amadurecida, né? Esse é um dos pontos. Também falando, por ser uma lua nova, uma segunda lua nova, né? Como eu costumo dizer bastante aqui, as luas novas elas têm esse efeito de uma energia que enfatiza o novo, o início. É como se fosse a semente que está ali na terra que ela vai começar a ter a sua vida, né? Dar os primeiros passos. Então esse é um outro ponto bem importante aí, considerando, digamos assim, a imagem arquetípica do signo de Áries, né? Que é o primeiro signo do zodíaco dentro do que nós vemos na astrologia atualmente, né? Isso também faz com que haja uma outra coisa, como se as coisas mudassem mais rapidamente, de uma forma mais espontânea, porque Áries ele também tem uma energia assim um pouco da criança, sabe? Que faz, tenta, experimenta, vê o que dá certo e vai vivendo as situações, às vezes não planejando, não pensando muito, mas tendo muito gás, muita energia, muita iniciativa, né? Então essa é uma das características bastante marcantes do signo como um todo. E aí quando a gente fala desse eclipse, é como se nós tivéssemos esse ímpeto, né, renovado, tá bom? Bom, e aí comparando um pouquinho mais essas duas luas, né? A primeira lua foi o início do ano novo astrológico, né? Então aquele impulso, o que eu vou fazer agora? O que está se apresentando para mim?
E agora já vem uma energia, considerando Áries também muito associado com o planeta Marte, né? Como se fosse aquela energia do soldado veterano, que ainda assim vai viver muitas experiências inusitadas, conhece, sabe que nem tudo está escrito em pedra, mas que tem ali o ímpeto de explorar, né? Então, o que a gente pode se perguntar em relação a esse poderoso eclipse, né? Quais são as coisas que você nunca teve coragem de fazer ou que você evitou, vem evitando por conta dos seus medos, né? Acho que todos nós somos convidados a tomar as rédeas para direcionarmos nosso caminho quando a gente quer alguma coisa, né? E essa energia, ela é muito forte nesse início. Eu, por exemplo, posso comentar aqui que tinha muita vontade, já fazia uns 2 anos que eu pensava em viajar trabalhando, uma vez que eu trabalho de uma forma online, remota, né? E agora consegui ter esse ímpeto, né? E aí, às vezes, um pouco que as pessoas pensam, mas Áries não tem uma energia muito egoísta ou egocêntrica, não seria egoísmo eu pensar em mim primeiro, me colocar em primeiro lugar? Mas não necessariamente, né? Porque essa energia também ela é importante. Muitas vezes a gente entende e percebe que quando a gente se cuida, quando a gente, digamos assim, primeiro enche o nosso copo, mata a nossa sede, cuidamos da nossa saúde, cuidamos dos nossos desejos, isso faz com que menos sombra desses nossos desejos, dessas nossas vontades seja projetada nos outros. E isso também, na verdade, tem um aspecto importantíssimo dentro da perspectiva terapêutica. E aí fazendo um pouquinho essa conexão da astrologia com a visão, por exemplo, da psicologia, né? Bom, falando de outros fatores que também vão estar acontecendo, porque o céu não é estático, né? E tem muitos astros que estão ali se relacionando. E aí, nesse momento, nós temos o nó do norte, o signo de Touro. Lembrando que o nó do norte está falando ali nossa orientação de longo prazo, nosso objetivo, né? E Touro fala com que a gente tenha mais cautela, mais prestar atenção sobre o que está acontecendo, né? Quais são as bases nas quais a gente está construindo o alicerce da nossa vida, né? Outro ponto bastante interessante é que Sol, Lua, por isso um eclipse, vão estar conjuntas, mas eles também vão estar próximos do planeta Júpiter, que também dá um ímpeto inicial e favorece com boas sortes e bênçãos para esses novos inícios, né? Entretanto, tem um ponto a ser averiguado e prestar atenção aí. Porque o regente do signo de Áries, que é Marte, ele está no signo de Câncer, que é um signo que às vezes desperta na gente um lado um pouquinho mais do agressivo-passivo, né? Como se a gente tivesse alguns comportamentos nos quais a gente fica alfinetando as outras pessoas, esperando que elas ajam, que elas façam as coisas sem ser tão claro, né? Então, esse é um ponto para a gente observar também. Mas, um outro ponto que eu particularmente acho bastante interessante, quando a gente fala assim, mas Marte está ali em Câncer, isso é um péssimo aspecto astrológico. Depende, como que a gente consegue entender essa energia, né? Um dos pontos que, na minha opinião, eu acho bastante interessante dessa energia de Marte em Câncer é que a gente consegue trabalhar melhor com a nossa energia da proteção, das pessoas que são queridas, aquilo que é importante para nós, da nossa família e tudo mais. Bom, outro aspecto que é muito válido ressaltar é que, assim, os eclipses, geralmente, eles abrem espaço na nossa vida. Mas para que uma coisa nova possa chegar, muitas vezes a gente tem que abrir espaço, né? Então, o que a gente pode dar vazão, o que a gente pode liberar de espaço para poder ter essa troca, né? Isso pode ser feito de uma forma proativa, ou seja, nós decidindo o que a gente precisa fazer, mas às vezes as energias acabam tirando isso de nós. Então, por que não escolhermos isso, tá bom? Gente, essa é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que aproveitem bastante essa temporada.